eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Gostaria então que as pessoas conhecessem mais o trabalho de vocês, o trabalho missionário de você e da tua família, e você, tua esposa e teu filho, né? E eu sei que vocês estão aí na Jocum, mais para o sul da França, e vocês rodam bastante, né? Eu que acompanho aí, principalmente pelo WhatsApp, aí as mensagens o que vocês postam aí toda semana, as viagens que vocês fazem e tal. Então, eu tenho aqui algumas fotos que você mandou no decorrer desse mês e alguns vídeos, eu vou colocar aqui, e aí você vai contando tudo que você quiser e um pouco aí dessas atividades que vocês fizeram nesse mês, tá bom? Legal, vamos lá. Muito bem. Isso aí a gente está no norte chegando no norte da França, com parte da nossa equipe na região da Bretanha, o noroeste da França, né? Então a gente tem aí essa van e a gente está chegando aí tomando a Coca-Cola, meu filho de casaco azul, João Pedro, a minha esposa do meu lado, e a gente foi fazer uma pausa aí. Do sul da França, onde a gente está, até a gente chegar nesse lugar, foram 10 horas de viagem para a gente poder. O pessoal aqui tem alguns contatos nessa região, é uma região também muito carente. E então a gente foi para lá encorajar cristãos que estão lá. É interessante também, eu não falei da região aqui, Glauber, é que existem muitos cristãos na França que não têm igreja, que não frequentam a igreja, que não congregam. Então a gente, nessa viagem aí, a gente foi fazer muito encorajamento. Vamos lá, se tiver mais a gente vai falando. Isso aí é numa região é a cidade de Concarneau. Eu preguei nessa igreja. Essa aí é uma igreja. É o que a gente falou anteriormente, né? A gente está acostumado com as nossas igrejas no Brasil, igrejas grandes. Essa é a realidade da França. Essa é uma igreja na França. E é interessante. Lá na frente, está sentado lá à esquerda, é o pastor da igreja que está plantando essa igreja, uma igreja nova. Ele vem da África, vem do Togo. Aí está a distância que a gente percorreu para encorajar esses cristãos. Esse trabalho já é também na Bretanha, mas na cidade de Reims. É uma cidade já grande e esse trabalho é dentro de uma universidade. A gente encontrou com essa aí, uma obreira, né, que está no meio entre mim e a minha esposa aí. A gente encontrou com ela. Ela é de origem de Guatemala. E ela está fazendo um trabalho dentro da universidade. E aí é uma sala onde a gente pôde reunir alguns jovens universitários para fazer um tempo de louvor e adoração e pregar também a palavra para não crentes e também alguns crentes que estão lá, desses jovens, para encorajá-los. Meu filho aí tocando carrom, sentado no carrom, está na missão já também. É isso, aí ele falando, aí nessa rádio, essa rádio realmente é assim, um milagre. E esse pastor africano, ele conseguiu a concessão para uma rádio cristã. Isso eu desconheço. Então, quem está no Brasil, por exemplo, a gente lá no Brasil escuta muito a rádio a Feliz FM, que é do João Palharim, que toca muita música, eu sei que muita gente conhece. O Palharim, ele prega muito que ele abriu a primeira igreja, a primeira rádio protestante ou cristã em Portugal. Na França eu não tinha conhecimento de rádios atualmente, e esse pastor conseguiu essa concessão, e eu deixei uma mensagem lá em francês, e meu filho, ele pôde orar a oração do Pai Nosso em português, para as pessoas entenderem que tem missionários brasileiros que estão vindo para a França proclamar o Evangelho. Amém. Essa aí já é na Espanha. Então a gente roda, né? A gente está na Joconta como equipe, a gente aproveita para, com os nossos talentos, abençoar onde a gente está. Esse é um outro grupo que é no norte da Espanha, fronteira com a França. Então eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja também. Preguei um dia em francês com a tradução para o espanhol e outro dia em espanhol com a tradução para o francês.
Isso aí é interessante, que isso aí é em Andorra. Vamos ouvir aqui. Ontem à noite pregamos numa cidade no norte da Espanha e hoje estamos aqui para fazer uma evangelização na rua, mas estamos conhecendo a cidade. Ao fundo lá a gente tem uns montes de neve, bastante frio na cidade. É um paraíso fiscal, mas há menos de 1% de evangélicos também. E aqui nós vamos fazer o nosso trabalho aí hoje e amanhã, pregar o evangelho também para esse povo e ajudando alguns cristãos que estão aqui. Isso aí, Andorra, para quem não sabe, é um pequeno país encravado nas montanhas entre França e Espanha. É um país com 70 mil habitantes. Segura aí, Glauber, só para explicar isso aí. Então, Andorra também tem poucas igrejas. E como eu falei lá no vídeo, é um paraíso fiscal, onde pessoas fazem investimentos, fazem muitas compras. Mas a gente encontrou também com cristãos que não têm igreja. Então, a gente foi, além de evangelizar, encorajar esses cristãos e fomos fazer o que no Brasil a gente chama assim, não sei se é o nome apropriado, mas que chama de ato profético. Num dos pontos mais altos do país, a gente foi orar lá, abençoando o país e proclamando a palavra nesse país. Vamos lá. Isso aí já é no sul da França. Dentro do metrô. Então aí é vocês evangelizando dentro do metrô e você tocando saxofone. Exatamente, tocando saxofone dentro do metrô. É uma oportunidade excelente a música. O francês ele é muito ligado à arte e à cultura. Então, se a gente chega no metrô, como a gente faz no Brasil, não funciona. Você chega entregando panfleto, pregando logo de cara, não funciona aqui. As pessoas vão simplesmente virar as costas. A gente, quando foi fazer trabalho de rua entregando Bíblia, as pessoas literalmente rejeitam. No Brasil, a pessoa às vezes pega nem que por educação, né? A gente tem aquela cultura, se a pessoa recebe, você está dando alguma coisa. Na França, as pessoas dizem, não quero nada com isso. Então, a música, a arte, você toca e o saxofone, as pessoas gostam, todo mundo para olhar, pede para você tocar, e aí, como tá essa foto passando parada aí, essa imagem congelada, né? Depois que a gente toca, as pessoas se abrem e a gente pode então conversar. E aí é um jovem, eu estou falando para ele de Jesus aí, me apresento como brasileiro, e aí a gente prega o evangelho. Então, são as estratégias. Que legal. Isso aí é um metrô em Marseille. Marseille é uma cidade considerada uma cidade violenta para a realidade europeia, né? Uma cidade grande, uma cidade violenta, mas a gente foi lá também e pregou o evangelho e fizemos evangelismo e é isso aí. Amém. Que legal. Então eu vejo que vocês andam girando bastante aí pela França com a Jocum, com outros missionários aí, um grupo bom, e fazendo várias atividades, visitando algumas igrejas, visitando cristãos, encontrando cristãos que não têm igrejas, não existe uma igreja lá na cidade deles, isso é uma grande realidade pela Europa, e evangelizando aí o pessoal na rua, no metrô e tudo mais, né? É isso aí, a gente anda muito e voltando àquela questão que você colocou em relação à adaptação, isso é muito importante. Então a gente veio para uma base onde nos foi apresentado a possibilidade de permanecer durante o tempo do nosso projeto aqui, permanecer na França e fazer essa turnê pela França. Então isso nos permite conhecer muito a cultura do país, nos permite conversar com pessoas de diferentes lugares e é isso aí. É muito rico, então, o nosso trabalho aqui. A gente conhece quase toda a França já, né? Assim, mesmo que poucos dias, a gente conhece o sul e o norte, conhece as diferenças culturais, os sotaques e tudo mais. Então, a gente trabalha em várias esferas usando
os talentos e as estratégias que Deus nos dá para conseguir chegar ao coração das pessoas. Amém, meu irmão. É o seguinte, eu entendo muito bem, desde 2010 que eu estou na Europa e vejo, conheço vários missionários e entendo bem que, infelizmente, a igreja em si vê um pouco com maus olhos aqueles que estão na Europa, né? Não ajudam financeiramente muito, não acreditam muito que é necessário fazer missões na Europa, e por causa disso, o que acontece? Muitos missionários na Europa, eles estão aí precisando estão sozinhos no campo, sem a ajuda de igrejas e tudo mais. Mas eu conheço, assim, igrejas sérias, igrejas missionárias que entendem a necessidade da Europa e de evangelizar na Europa, como a gente deu para entender bem nesse vídeo, sobre essa importância de evangelizar na Europa. E eu entendo que existem cristãos e igrejas que gostariam de abençoar e ajudar missionários que estão na Europa. Então, eu queria saber se alguém, por acaso, gostaria de entrar em contato contigo, meu irmão, com você e abençoar você, tua família, como que eles poderiam fazer isso? Bom, a gente tem uma conta do Banco do Brasil e a gente pode colocar no final aí, quem vai acessar, colocar Na descrição. na descrição do vídeo, faltou a palavra, a nossa conta bancária para aqueles que quiserem nos abençoar. Realmente isso é uma dificuldade, é um outro fator que muitas vezes impede missionários de permanecerem no campo europeu. A diferença da moeda, né? Como eu falei já anteriormente, o euro hoje está 4,29. Então, se alguém nos oferta R$ 1.000, a gente vai ter aqui 229 euros, mais ou menos isso, né? Então, isso aí o salário mínimo na França é um pouco menos de 1.200 euros. Então, a gente fica muito aquém. É uma diferença muito brusca. Então, a gente precisa de uma entrada grande. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí a nossa conta, e aqueles que quiserem investir, vão semear numa boa terra, e nós vamos prosseguir. A finança é um fator que faz muitos missionários ou não virem no campo europeu ou retornarem. Então, eu conheço particularmente um missionário excelente, assim, fez um trabalho excelente, mas ele voltou para o Brasil porque ele, com esposa e filhos, ele tem 2 filhos, no caso, voltou porque não tinha condições de viver no país. E aí acaba que o país, tudo que a gente falou, Glauber, hoje, da necessidade que o país tem de missionários, do evangelho, acaba que os missionários não podem porque não são sustentados. Então, a gente tem o apoio da nossa igreja, como eu falei no começo, temos apoio de alguns irmãos, de algumas outras igrejas, mas realmente precisamos de mais isso, né? Precisamos de mais para viver, porque assim, às vezes o missionário acaba ficando muito preocupado com a questão de finança, preocupado em que vai fazer, gasta muito tempo pensando na questão financeira, ao invés de estar, de fato, fazendo a obra, né? E sobre vocês agora, para você e sua família, eu gostaria de saber, não só eu, que acredito que muitos outros aí que estão assistindo nosso vídeo também, quais são as suas ambições, seus desejos futuros e como que nós podemos orar por vocês? Bom, a gente agora no mês de março, então a gente está saindo da base da Jocum, a gente completou o período do nosso projeto aqui e estamos começando um trabalho de plantação de igrejas na região da Provença, aqui no sul da França, né? Então, nós precisamos de oração por isso, porque então, dentro dessa realidade francesa, você plantar igrejas é um enorme desafio, mas é o que Deus colocou no nosso coração. Nós acreditamos na importância da igreja, do lugar para congregar, dos pequenos grupos também. Então, esse é o nosso projeto. Nós vamos plantar igrejas, mas não só um prédio, né, um bâtiment, como se diz aqui em francês, mas um lugar de reunião para estarmos juntos, mas pequenos grupos espalhados pela região também, onde possamos desenvolver os nossos ministérios e os nossos cristãos desenvolver também os seus ministérios. Esse é o nosso desafio.
a plantação de igreja. Então, peço orações por isso, que o Senhor nos capacite na plantação de igreja, nos colocando em lugares estratégicos, trazendo aqueles que Ele deseja alcançar, que o Senhor deseja alcançar, e que nós tenhamos o suporte financeiro para isso, né? Infelizmente, a gente precisa falar disso, mas é o reino de Deus também. Na verdade, infelizmente não, porque é uma bênção as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, também poderem investir no reino de Deus, né? Quem sabe alguém tá, puxa, como é que eu posso investir em missões na Europa? Tá aí uma família missionária fazendo a obra de Deus. Então a gente precisa de orações para o suporte financeiro e de suporte financeiro para a gente fazer isso também. Como pregarão, como irão, se não forem enviados? A gente falou da primeira parte do versículo, agora completando, né? Como pregarão, então como irão, se não forem enviados? Então precisamos dessas orações, das contribuições financeiras, e acreditamos que Deus já tem provido tudo para nós. Amém. Oração pelo país, mentalidade. Oração pelos missionários, o sustento. Amém, irmão. Fico muito feliz em conhecer melhor o trabalho de vocês e sua família aí. E realmente vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Estou gostando muito de acompanhar vocês. Espero que outros brasileiros possam acompanhar mais o ministério de vocês. E vocês têm uma página no Facebook chamada Missão ABA, 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 né? Exatamente. Missão ABA, quem quiser pode nos contactar por lá. Nós temos um site, mas não está no ar, de acordo com a correria, a gente não está conseguindo. Mas pelo Facebook é Missão ABA, Missão ABA. Está lá a nossa foto da família, pode nos procurar, nos seguir lá no Facebook. E se quem quiser estar em contato direto com a gente, de repente, pode nos mandar uma mensagem através do Facebook ou através da descrição aqui do link, nos comentários, que a gente passa aí no privado aí o nosso WhatsApp e outras formas da gente estar em contato. Quem precisar de algum suporte, a gente está aqui para servir também. Amém. E vamos orar sim, vamos orar por você e sua família. E realmente eu aprendi que a igreja caminha de joelhos, né? Se a gente quer caminhar, a gente precisa estar de joelhos em oração para a gente caminhar. Então, precisamos realmente orar pelos missionários. Falando de missionários, também é importante falar sobre a questão financeira, né? Porque eu tenho certeza que se não tiver contribuição, vocês não vão plantar nenhuma igreja a partir do mês que vem aí na França, né? É uma realidade clara. Então, eu espero que outras pessoas Deus possa tocar outras pessoas aí para abençoar vocês, de forma que vocês possam continuar o ministério de vocês. Amém. Confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor também está levantando aí missionários e contribuidores, né? As pessoas que vão investir em missões aí para nos ajudar e para continuarmos o trabalho aqui nesse país tão difícil. Fico feliz, Glauber, agradeço a oportunidade de estar falando também com você e a todos que estão nos assistindo aí, que vamos assistir, de apresentar a França, né? E de desmistificar um pouco a história desse país. Porque quando falo em França, todo mundo pensa no glamour, a moda, Paris, Cidade Luz, mas existe uma outra realidade, existe uma outra necessidade nesse país que Deus não esqueceu e nós não podemos esquecer também. Amém.